São 14 horas e mais ou menos 35 minutos. Eu tenho um relógio aqui, mas atrasou um pouco o sinal de Guarulhos. Estamos entrando no ar agora com os salutes pela TV Guarulhos, ao vivo. Falamos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, pela minha página do Facebook. Eu estou aqui, né? Espero que estejam lá na página do Facebook. Se não tiver, vocês me avisam que eu vou falar para o Felipe, meu assessor de assuntos aleatórios, acertar isso para mim. E também teremos meia hora desse programa pela TV aberta aqui de São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo analógico e canal 8 da Vivo Fibra. E também pelo site tvaberta.tv.br, www.tvaberta.tv.br. Essa primeira hora do programa de hoje é exibida às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Segundo o Fernando Treza, que é o presidente aqui da TV Guarulhos, já avisou que nós teremos uma hora ao vivo também na TV aberta e provavelmente também estamos em breve aí também pelo satélite. Em breve, e espero que seja bem em breve. E o Fernando Treza? O Saludos foi originalmente criado em 2009 na AltV, televisão pela internet, para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas juntá-las e uni-las com as técnicas de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Obviamente esbarramos, mergulhamos, nos integramos com a física quântica, com a mecânica quântica e com a quântica e os seus conhecimentos aplicados à área da saúde. Eu costumo brincar, eu disse isso no recente programa da AltV, parece que eu fui abduzido, né? Eu recebi um raio em 2009 para juntar medicinas tradicionais, chinesa, tibetana e ayurvédica, com o que há de mais novo na medicina do futuro, que é presente, e isso está se consubstancializando na prática. O que a gente mais vê é exatamente isso, né? As questões da física quântica se unindo às medicinas ancestrais e até comprovando já conceitos da medicina ancestral. O Salutes também é apresentado às segundas-feiras, às 14 horas, pela AltV, www.altv.com.br, e tanto este programa de hoje quanto os programas da AltV podem ser conferidos pela minha página do Facebook, que é meu nome, João Carlos Baldan. Eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura já faz um tempinho, viu? 2000, mais ou menos. Depois de lá eu fui professor de acupuntura na associação, fui diretor da Associação Brasileira de Acupuntura, a primeira escola de acupuntura para não orientais aqui no Brasil e a qual eu indico a quem quer estudar acupuntura. Eu fiz psicopatologia em nível de especialização, especialista em psicopatologia no Instituto do IPQ, Instituto de Psiquiatria do HC, Hospital das Clínicas, Universidade de São Paulo, também em 2005. Fiz pós-graduação também em acupuntura no IBRAU e na Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos de pós-graduação em Física Quântica, Biorressonância Aplicada à Saúde, com o professor Kunio Inamoto, qual agradeço muito, foi um grande aprendizado e um divisor de águas. E fiz a extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e também pela Nova Ciência, a qual agradecemos, que são os apoiadores, são os patrocinadores do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre medicina psicossomática, que aqui no Ocidente se descobriu, começou a se investigar nos anos 70 do século passado. A medicina chinesa fala de psicossomática há 5.000 anos, né? Não separa órgãos das emoções. Vamos falar da relação da psicossomática com a psicanálise, como é possível utilizar essas duas abordagens no tratamento do autismo. Aliás, você sabe quais são os sinais que podem suscitar
a suspeita da incidência do autismo. Outro dia perguntaram se o autismo também pode ocorrer em adultos. Quais os erros mais frequentes da medicina convencional, da medicina ocidental, na suspeita de autismo? Eu peço permissão, eu detesto ler papel, eu gosto mais de improvisar, mas eu fiz uma chamada no Facebook com um texto de uma pesquisa publicada no Canadá e também com dados dos Estados Unidos, que mostram que o autismo é crescente. A rede CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, publicou recentemente um relatório de prevalência de transtorno do espectro do autismo, TEA, em crianças de 8 anos. O número apresentado, mais recente, é de 1 para cada 59 crianças, em comparação com a estimativa de 1 para cada 68 que tínhamos até então. A proporção continua mantida, mais meninos que menina. 4 meninos para 1 menina. Nos Estados Unidos foram analisadas 325.483 crianças com 8 anos, o que representa 8% da população, isso em 2014, ano a partir do qual os dados foram fornecidos. Considerou-se que 5.743 crianças se encaixam no diagnóstico da transtorno do autismo. Há 4% mais de casos com os critérios do DSM-4 do que do DSM-5. Isso é um critério para se protocolar e identificar doenças. Eu fiz na psicopatologia, a gente naquela época estudava o DSM-4 e eram umas coisas bem ridículas, né? Tipo assim, se você chorar 5 vezes por dia, a depressão é grau 4. Se chorar 4, é depressão nível 3. Se chorar 2 vezes, é depressão nível 2. Bacana. Interessante, né, doutora Geisa? A informação mais relevante de todos esses relatórios, a afirmação de que com uma abre aspas, prevalência de TEA chega a quase 3% em algumas comunidades, o que representa um aumento de 150% desde 2000. O TEA é uma questão de saúde pública urgente que pode ser amenizado mediante a criação de melhores estratégias para o diagnóstico precoce, determinação de possíveis fatores de risco e atender às crescentes necessidades comportamentais, educacionais, residenciais, ocupacionais. A gente vai falar aqui de metais tóxicos, de agrotóxicos e etc., que estão no bojo da geração desta patologia que tanto tem crescido e nos preocupado. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Geisa Quintal. Doutora Geisa, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. A doutora Geisa, ela é médica, eu coloquei clínica geral, ela falou, nossa, clínica geral, claro que é, porque trabalha com clínica geral, pediatra, homeopata, fez psicossomática, fez psicanálise, 7 anos de formação. 7, então, ainda tá, psicanálise. Enfim, é uma estudante, colega nossa no curso lá da Nova Ciência do Instituto Bem. A gente está sempre conversando, pelo menos uma vez por mês, a gente está sempre juntos nos corredores. Ela já deu aula no curso para a gente, aulas excelentes, etc. Além de colega, é uma amiga pessoal. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. E você sabe que essa semana, quando eu conversei com uma paciente falando que eu estaria aqui, ela falou, nossa, esse programa é viciante, parece série da Netflix. Você também acha isso? Coloque aí seu positivo, faz um comentário se você acha que parece um documentário da Netflix, é ótimo, que é um grande elogio, obviamente, né? Sem dúvida, o pessoal tem aproveitado muito a experiência de cada profissional que você traz e essa é uma grande oportunidade e eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. Eu estava falando recentemente com o Dr. Hugo, que eu atendi a esposa dele, de Santa Catarina. Ele faz o curso também lá da Nova Ciência, do Instituto Bem, oportunamente. E aí o pessoal estava agradecendo, até nossos grupos de discussão do WhatsApp. E aí eu falei, olha, nossos programas aí valem por uma aula, o curso, na verdade, os 2 canais do YouTube, João Carlos Baldanho, Além de Agulha, se você assistir os 10 anos que o programa está no ar, você fez uma pós-graduação. É verdade.
Aí ele falou assim, a gente vê coisas no seu programa que a gente não recebe em cursos de pós-graduação, o que não deixa de ser um grande elogio, né? Sem dúvida. Vamos falar da psicossomática, doutora. Aliás, a gente sabe que começou nos anos 70, né? A gente começou a psicossomática, a medicina convencional ocidental começou a olhar para os efeitos das emoções na fisiologia e no mecanismo biológico. Fala um pouco como é que foi a chegada da psicossomática no Brasil, Na realidade, doutora. o pontapé inicial da psicossomática foi dado por Sigmund Freud, no final do século XIX, início do século XX. Mas combatido para tudo quanto é lado, Se né? formos nos lembrar, a própria palavra histérica, que ele cunhou como algo que trazia uma série de sinais e sintomas das mulheres, não sei se vocês sabem, mas a palavra histérica vem de hístero, útero, então estava mais ligado às mulheres, mas ele relata nos seus livros o caso Elizabeth, por exemplo, de uma mulher que ao se apaixonar pelo cunhado, trava todo o seu movimento e passa a ter uma parestesia e uma paraplegia. Ela não andava mais para não correr o risco de se aproximar do cunhado. Que aí era um incêndio completo ali. Exatamente. Então, a psicossomática começa com Freud. Sim, mas assim, como a gente conhece, tendo as origens das patologias de uma maneira geral, é mais recente. Né? Então, assim, vamos fazer só a trajetória rapidamente. Tá. Depois de Freud, nós tivemos, entre os pós-freudianos, Lacan. Jacques Lacan era médico francês e que ele colocava o seguinte, que nós nos... O Felipe, o pessoal está reclamando que o som está muito baixo. O Cancuro se ouve. Por favor, aumenta o ganho aí, mesmo com o risco que a gente tem de interferência. Por favor. Vou falar mais alto. Jacques Lacan, ele coloca que nós nos relacionamos no real, no simbólico e no imaginário. Se a gente fica no real, Baldan, é traumático. Por incrível que pareça, nós estamos o tempo todo buscando um sentido para as coisas em nossas vidas. Quando vivemos qualquer situação de frustração, você busca um sentido para isso. Esse é o principal na nossa relação. E quando você não encontra um sentido, você corre o risco de somatizar. Então, a psicossomática, ela vem a partir de estudos, como tudo, né? Houve sementes aí de grandes personalidades, e quando Lacan coloca, olha, nós precisamos imaginar como vai ser o nosso futuro, nós precisamos buscar um sentido para a nossa realidade. Se nós ficamos no real cru, nós vamos somatizar. E aí ele começa a partir de estudos de Jung. Aí nós podemos nos remontar a Jung, que é o simbólico. Coletivo, sim. Exatamente, que aí começa o simbólico mesmo. Por exemplo, hoje nós temos estudos em psicossomática, sem querer brincar de manualzinho, de receita, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Nós não adoecemos onde queremos, nós adoecemos onde podemos. E simbolicamente isso tem um efeito, inclusive, nos nossos sintomas. Rinite alérgica. Rinite alérgica é muito frequente em pessoas altamente eficazes, efetivas, com um medo absurdo de errar, que se cobram demais. Asma. Asma tem sentimentos de impotência e inferioridade. Tristeza, principalmente. Pulmão, tá ligado ao pulmão. Muita tristeza, mas justamente é um sentimento de impotência e inferioridade que me leva à tristeza. Quando a gente pensa num quadro de fibromialgia, a fibromialgia que acomete dores musculares que migram, está ligado à sensação de ter se dedicado demais a alguém ou alguma situação e não ter sido valorizado e reconhecido. Eu acredito, doutora Gesa, assim, com a minha experiência em psicopatologia, que a ideia da fibromialgia seria o que Freud tratou como histeria. Eu vejo como uma histeria porque antigamente, quando Freud atendia as pessoas histéricas, as experiências que ele havia feito com as drogas, ou lícitas e outras não, que as pessoas tinham ataques histéricos. Eram ataques histéricos mesmo. Hoje não se há mais ataque histérico. Mas estoura fibromialgia. Na realidade, nós temos, isso que você está falando é procedente.
nós temos uma vertente, houve uma evolução das histéricas para a síndrome do pânico e para a fibromialgia. Nós sabemos que a síndrome do pânico também tem um caráter ligado justamente a descargas de impotência muito grande. Então, fora, não ficando só restrito à questão emocional, sabemos que a síndrome do pânico está muito ligada à hipoglicemia. Então, nunca é uma coisa só, nunca é um fator só. Ô, Felipe, o pessoal agora está falando que está entrando música. Tá com um som de fundo de música. Nós estamos com um problema de áudio de transmissão. Vamos tentar baixar um pouquinho e tentar manter o Daniel Fleck está falando que melhorou o som, mas está com música no fundo aí. Coloca uma música bonita pelo menos, tá, Felipe? Para acompanhar nosso clima aqui, pelo menos. Bom, então a psicossomática, mas na verdade a psicossomática vem mostrar que todas as patologias têm uma observação, uma ligação com as questões emocionais. O que eu digo que os médicos chineses, a medicina tradicional chinesa, fala há 5.000 anos. Tanto é que tem os domicílios das emoções. Tem um programa Saludos aqui, vocês podem ver no canal, tem lá acupuntura, elementos e emoções. Vocês vão achar que tem, inclusive, porque eu fiz até sozinho, são programas, palestras que eu faço uma vez por mês, explicando coisas e demonstrando situações ligadas à medicina tradicional chinesa, falando que cada órgão está ligado com uma emoção. Se eu tenho um excesso de uma determinada emoção, eu estimulo esse órgão. Se eu me alimento inadequadamente ou estimulo metabolicamente um órgão, obviamente eu vou ter essa emoção também exacerbada. Com certeza. Então, mas isso já... A gente vê isso. Vê isso também, né? Perfeitamente. A associação da medicina chinesa, a prática diária, tem sido constante para mim. E fazendo esse link com a psicossomática é perfeito, né? Quando a gente pensa no fígado como um órgão muito ligado à raiva e à frustração, tirando a alegria de viver do coração, justamente fazendo com que baço, pâncreas e estômago tenham dificuldade para elaborar, lembrando que é para isso, né? De elaborar, todo o sentido que eu estava comentando é dado no baço, pâncreas e estômago. O pulmão, a nossa tristeza, os rins, os medos, então as inseguranças, as dúvidas. Então é muito frequente termos essa associação no consultório, sim. E o que você acabou de dizer é muito importante, e neste programa existe a história do pentagrama, que o fígado é a mãe do coração. Né? Se ele rouba a energia do coração, ele fica com excesso na raiva, e aí ele é o avô do baço pâncreas. Ele reprime o baço pâncreas, que é o pensamento, a elaboração, as questões mais fisiológicas ligadas ao elemento terra. Né? Aí o pulmão é filho do baço pâncreas, que vai ter a tristeza, vai subir também. Aí sobe a tristeza, gera medo, e aí o medo vai faltar energia, porque o fígado puxa tudo. Tá tudo nesse programa aí, procure aí que vale a pena. Não, mas a medicina começou a assumir ocidental nos anos 70. É aquela velha história que você conhece, né? Nós temos ainda um delay com relação àquilo que no Oriente já era conhecido há muito tempo. Uhum. E a partir de 1970, nós começamos a ter estudos muito maiores. Pra você ter uma ideia, os estudos se intensificaram com a Guerra do Camboja. Quando os Estados Unidos entraram no Camboja, guerra civil, e encontram numa aldeia 12 mulheres cegas, em que os exames mostravam que não havia nenhum fator anatômico que justificasse a cegueira delas, elas foram levadas para os Estados Unidos e, muito estudadas, começaram a questionar, perguntar, começaram uma anamnese emocional. O que descobriram? As 12 mulheres foram obrigadas a presenciar tortura e morte de um ente querido na Guerra Civil. As 12 mulheres, elas se cegaram. Olha que coisa forte. Depois houve um estudo com mulheres que, câncer de mama, optaram por não fazer quimioterapia e radioterapia nos Estados Unidos. Foi um grupo grande, era um grupo de 73, 74 mulheres, agora me fugiu o número total.
e que se recusaram e que, no entanto, tiveram melhoras e tiveram sobrevida e eles não entendiam o que estava acontecendo até que, num elaborado estudo, chegaram à conclusão que todas elas acreditavam que o câncer delas era para torná-las melhor, ou que um Deus, ou que uma entidade as ajudaria a se curar. Havia uma fé muito grande nessas mulheres. E a psicossomática começou a acreditar, e corretamente, que isso é um viés importantíssimo, porque a gente fala tanto de nutrição, fala tanto das toxinas ambientais, mas e os gatilhos emocionais? Precisam ser estudados também. Com certeza, a primeira coisa. Quando a pessoa chega no consultório, assim, primeiro passo, avaliação de intoxicação, metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, etc. Segunda coisa, qual o seu signo? Os caras olham e parecem, o cara é astrólogo. Não, a gente vai ver os elementos de acordo com as suas elaborações. Uma das perguntas é, quando você fica com raiva, como você reage? Se você explode ou fica quieto. Só isso já dá para avaliar uma série de coisas do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, né? Como é que é esse perfil emocional do paciente? Seja lá o que for, para tratar coluna, tratar artrose, tratar coisas metabólicas, gastrite, enfim. A gente sempre vai para o lado da psicossomática. A prevalência hoje do autismo é preocupante o crescimento. Esses dados são muito preocupantes. Por que está crescendo tanto o autismo, doutora Geisa? Olha, para você ter uma ideia, Baldan, eu sou formada há 32 anos. Quando eu me formei, era um caso ou outro que chegava ao consultório. Hoje é muito frequente chegar de 1 a 2 casos novos por mês ao consultório. O que é que eu comecei a estudar muito, até porque meu filho mais velho, que hoje está com 19 anos, ele estava no espectro autista e ele saiu do espectro autista, o meu filho mais velho. Nós sabemos que, eu já vou comentar várias coisas. O meu filho mais velho saiu do espectro autista, mas ainda tem traços. Tá? Nós não admitimos ainda a cura do autismo, até porque nós não sabemos o que é cura, porque os parâmetros são feitos juntos aos normotípicos, que também têm problemas. Mas vamos lá. Estudos mostram que de 30, 40 anos para cá, nós temos tido uma carga tóxica ambiental que tem sido aumentada exponencialmente. E essa carga tóxica acomete a gestante. Então, essa gestante já começa a sua gravidez intoxicada. Felipe, o pessoal está elogiando aí, viu que você tirou a música de fundo, está melhor. Eu vou pedir licença para a doutora Geisa, porque nós temos que encerrar daqui a pouco nossa primeira meia hora na TV aberta. E eu quero dar a informação do módulo do curso da Nova Ciência do Instituto Bem também para o pessoal da TV aberta, que ocorre no dia 5 e 6? 4 e 5? 6 e 7. 6 e 7. Ainda acerto qualquer 6 hora. e 7. 6 e 7. É o próximo sábado e domingo, 6 e 7 não de abril. O próximo. Não amanhã, 6 depois e 7 o de outro. Abril. 6 e 7 de abril, aqui em São Paulo, né? Exatamente. Estarei lá dando aula, eu espero vocês. Isso, olha que bacana. Os telefones para a inscrição nesses módulos do qual eu também estarei lá como aluno, obviamente. Os telefones eu peço para o Felipe Poi colocar o GC aí, operadora 11 95687, é esse mesmo, 95687-5835, 95687-5835 e 3904-9832, 3904-9832, operadora, como eu disse, é 11, né, aqui de São Paulo. O curso será aqui em São Paulo, será no Hotel Pestana, no Paraíso. No Hotel Pestana, no Paraíso. É um módulo absolutamente interessante, importante, no qual eu estarei lá e convido vocês a estar presentes lá. Eu vou aproveitar para a gente colocar nossos GCs, então, Felipe, antes de a gente encerrar essa meia hora da TV aberta, por gentileza. Agora fica a teu critério. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, onde tem os equipamentos da Nova Ciência que nós utilizamos na nossa prática clínica. Quando a gente fala aqui de PC Zapper, Hidrovitalis,
neurospa, né? Inclusive para o pessoal ajudar o pessoal de autismo. Enfim, tem vários produtos, inclusive a zeólita, que ajuda a detoxização. O que mais, Felipe? O site www.jcbaldan.com.br tem algumas coisas interessantes no site. Eu estou pretendendo, inclusive, intensificar, anunciar mais informações. E acabou, né? Ah, não, tem mais. Esse é para marcação de consultas comigo, 97719-2266. 97719-2266. Então, eu estou, infelizmente, o pessoal da TV aberta ficou com um gostinho, né? Quero mais, né? Exatamente para isso mesmo. Essa primeira hora é só para provocar vocês, né? Para assistir aqui na TV Guarulhos, sexta-feira, 14h30, toda sexta-feira, a partir das 14h30. Então eu me despeço nesse momento da TV aberta, no canal 9 da NET, convidando a nos acompanhar pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, ou por intermédio do aplicativo TV Guarulhos 3, que pode ser instalado inclusive no seu celular. A íntegra deste programa e dos demais programas Salutes, 9 anos na UTV e há alguns poucos meses aqui na TV Guarulhos. Pode colocar também o GC, por gentileza da mídia, no Instagram é @jcbaldan.acupuntura, mas os programas estão nesses canais do YouTube. João Carlos Baldan, que é meu nome, e YouTube Além de Agulhas. No programa de hoje da TV Guarulhos, estamos recebendo a doutora Geisa Quental, ela é médica, com especialização em psicossomática, em psicanálise, pediatria, com uma série de cursos, e tratou do seu filho com o espectro autista. A doutora Poliana Castro... Sim, minha colega neuro, maravilhosa. Maravilhosa, né? O pessoal ainda pergunta e tal, fala... maravilhosa, foi uma entrevista maravilhosa sobre autismo, está aqui à disposição. Ela é uma das professoras que estará no módulo de autismo nos dias 6 e 7, no Hotel Pestana, promovido pelo Instituto Fernanda Bem. Não, maravilhosa, maravilhosa. E ela falou do filho dela, que ela, aliás, ela colocou, né? Ela falou, autismo é doença, tem cura. Ela afirmou aqui que primeiro, é doença, e tem cura. Na realidade, se sai do espectro autista. Mas então, pode se parar com os cuidados, a tendência é voltar. Exatamente. Eu brinco muito com os pais que funciona como alergia. Alergia não tem cura, tem controle. Então, da mesma forma, hoje nós sabemos que o espectro autista, ele primeiro tem uma herdabilidade, ou seja, tem uma herança que se passa, que chega a 70%, 90%. Não se configura ainda quais fatores genéticos estejam associados. Mas tem um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, da Simon Foundation, que em fevereiro de 2019, agora, o mês passado, soltou um artigo grande onde eles estão associando 1.054 genes ao espectro autista. Por isso mesmo que muito provavelmente estamos tendo, entre aspas, uma epidemia de autismo, porque os nossos genes estão se alterando. Agora a pergunta que não quer calar, doutora Geisa, em relação, até copiando um pouco o doutor Laí Ribeiro, que ele fala muito da epigenética, e com razão, é a pergunta que inclusive já fizeram lá na chamada do programa. O que tem a ver o autismo com agrotóxicos? Eu ampliaria a pergunta não só por agrotóxicos, mas também pelos metais pesados não existe, metais tóxicos, né? Questão de vírus, bactérias, toxinas, ou seja, a importância de se desintoxicar no tratamento do autismo, porque a mãe estando contaminada, sobretudo com glifosato e etc., e outros agrotóxicos, e também com toxinas de metais tóxicos, essa epigenética favorece o crescimento do autismo. Não estou errado? Não, você está certo. Primeiro, foi feito um estudo na Califórnia, isso já são alguns anos, se não me engano são 9, 10 anos, com placentas e cordão umbilical, e não se encontrou nenhum que não contivesse produtos tóxicos
ao bebê. A placenta que tinha menos toxicidade tinha 102 elementos tóxicos, para você ter uma ideia. Então, assim, você perguntou especificamente do agrotóxico, e nós sabemos que o agrotóxico é algo seríssimo. Ele é composto de solvente, metal pesado, antibiótico e antifúngico. Os metais tóxicos, os metais pesados, na tabela periódica, eles estão ali entre o chumbo e o cromo, e eles têm uma configuração onde eles competem com as enzimas nas reações químicas no nosso corpo. Só para vocês terem uma ideia, o excesso de cloro e flúor pode justamente competir com o iodo e impedir que o iodo chegue na tireoide e dar tireoidite. O excesso de chumbo compete com o cálcio e vai para o osso, entra chumbo o chumbo ao invés do cálcio no osso, e nós temos justamente fraturas, osteopenia, osteoporose. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um processo inflamatório crônico nas células, que impede justamente que os nutrientes passem a sua informação para a célula e ela trabalhe bem. Por exemplo, o níquel é um grande disruptor endócrino e as pessoas têm muito níquel. Eu tenho pedido no sangue e na urina, que até anos atrás praticamente não dava positivo para metais, e era mais saliva mesmo, sempre foi saliva, que nós sempre configuramos como a melhor forma diagnóstica de metais, e hoje eu estou tendo pacientes com excesso de flúor na urina, com excesso de níquel, com excesso de alumínio. Alumínio está seríssimo, e o alumínio se deposita em tecido gorduroso. Cérebro, inclusive. 60% do nosso cérebro é tecido gorduroso. 25% desses 60% é colesterol. O alumínio adora justamente ficar no tecido gorduroso. E já sabemos hoje que o alumínio e o chumbo estão em crianças autistas em número elevado, ou seja, nós encontramos demais crianças com metais pesados no cérebro. O Edivando Abreu, falando em tóxicos, a zeólita então seria bom para isso? Eu mesmo respondo, obviamente que inclusive faz parte do nosso protocolo de tratamento, né? Nós temos justamente colocado, meus pacientes sabem disso, eu tenho colocado a zeólita, porque ela tem um efeito significativo na retirada de metais pesados. Vou dar uma dica, só, dá licença. Claro. Vou dar uma dica. Gente, coentro tira metal pesado. Coentro tira alumínio. Coentro tira mercúrio, tira níquel e tira cádmio. Precisa ser tintura ou pode ser o chá também, né? Pode ser o chá, pode ser a plantinha in natura, pode ser a tintura. O coentro é maravilhoso. E a clorofila também, a clorela. A clorela, a espirulina, isso, a zeólita, tudo associado. A gente associa e fala, mas o que é bom? Tudo é bom. Quando a gente fazia o curso de psicopatologia, tinha-se mesa redonda para falar sobre depressão genética, questão freudiana, psicanálise, Édipo, química, neuroquímica e etc. Tudo está certo. Tudo está certo e tudo pode ajudar no tratamento. Não é isso, doutor? Exatamente. Isso é chamada medicina integrativa. Medicina integrativa leva em consideração vários aspectos do desenvolvimento da medicina e levando-se várias técnicas e uma ajudando a outra. Outro dia, infelizmente, o homeopata falou assim, a gente não pode saber porque depois não sabe o que curou. A gente não está afim de ficar fazendo pesquisa para saber o que curou. Curando o paciente é a coisa mais importante, né? Quando é o meu filho, Baldan, quando é o meu filho... Faz tudo, não, né? Exatamente, eu vou atrás, a gente precisa tomar cuidado porque tem alguns erros, justamente, que a gente não pode cometer. Nós temos que buscar informações. Nós temos que buscar o que sabidamente já está configurado. Nós temos que ir em busca o tempo todo, mas... Quando é o nosso filho, a gente comete muitas vezes até erros de não enxergar, não querer ver, não querer admitir, e nós não podemos cometer esse erro. Como é que se vê rapidamente, doutora, uma pessoa com espectro que tem tendência ou que tem um traço do espectro autista? Como é que se avalia uma mãe para perceber no seu filho? Atraso na fala, atraso no desenvolvimento escolar? Olha, quanto mais precoce a gente puder fazer o diagnóstico, melhor. Mas quais o checklist? Então, vamos lá.
a partir da amamentação, você já busque o olhar da criança. A criança naturalmente se constitui como sujeito buscando o olhar da mãe, buscando o olhar de quem o amamenta. A criança que não fixa olhar, a criança que tem dificuldade para manter o vínculo de olhar, é uma criança que a gente tem que observar com cuidado. Criança que tem hiperestesia, o que é isso? Criança que não aguenta ser colocada no colo, criança que é extremamente seletiva para comer, criança que se assusta demais com sons, porque nós sabemos hoje que o autismo está ligado a uma hiperestesia. São crianças que o transtorno por ruídos é muito severo. É muita sensibilidade. Muito. Né? Crianças autistas são hipersensíveis. Crianças que demoram para falar é uma parcela, mas tem crianças que não demoram, sabe? Tem crianças que falam mais cedo e depois param de falar, porque há um acúmulo de toxinas que vai inflamando o cérebro e é muito frequente os pais relatarem: meu filho teve desenvolvimento aparentemente normal até 1 ano, 1 ano e 4, quando então começou o processo de regressão ou parada da evolução. E isso a gente começa a associar a entrada de processos de elementos inflamatórios. Desde do timerosal, que a gente precisa tomar cuidado, o mercúrio, tomar cuidado para não se contaminar, tá? Até mesmo mães, por exemplo, que tiram amálgama de mercúrio durante gestação, o mercúrio contamina a cabecinha da criança, contamina pronto, a célula. Né? É terrível, o mercúrio é neurotóxico. Leite de vaca, hoje nós sabemos que a quantidade de crianças autistas que não conseguem fazer justamente a metabolização da caseína é muito alto. O glúten é altamente inflamatório. Então, nós temos que diminuir a incidência de glúten para essas crianças. A frutose, ao invés de suco de frutas, investir em frutas para comer. A frutose leva, sim, a uma toxicidade com inflamação maior do cérebro. O transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade e o autismo, eles caminham os 3 juntinhos, são 3 irmãozinhos. Nós estamos falando de inflamação crônica cerebral. Não é só o agrotóxico, que já é gravíssimo. Nós temos que tomar cuidado com solventes como um todo. Os produtos de limpeza são um problema gravíssimo para a criança autista. O tal do slime, eu tenho até um vídeo, acho que de uma paciente, em que ela relata... 10 minutinhos no programa. É uma paciente que o filho brincou com o slime e começou a ter uma hiperreatividade, a criança andava com um comportamento agressivo e só melhorou quando fizemos a desintoxicação por solvente, foi seríssimo. Antes de colocar os filmes, porque a gente já está a 15 minutos do final do programa, seria bom a gente falar como se trata e como se consegue bons resultados. Obviamente com desintoxicação, na realidade, o tratamento... Mudança de nutrição, tirando os alergênicos, principalmente de lactose. É um tratamento multifatorial. Glúten, nós temos desde o tratamento com retirada de metais pesados, com retirada de solventes, de parasitas. Essas crianças são muito mais sujeitas a problemas parasitários e nós temos uma questão que precisa colocar essas crianças em terapia ocupacional, fazer acompanhamento pelo método ABA, tem o método Padovan, que foi desenvolvido por uma grande fonoaudióloga, Beatriz Padovan, que ajuda demais por causa da neuroplasticidade cerebral. Nós vamos colocando novas informações. O tratamento do autismo é possível, sim. E quanto mais precocemente enfrentarmos que meu filho tem algo diferente, o meu em especial, ele não aguentava ficar no meu colo, ele chorava demais, era hipersensibilidade ao toque, depois ficou muito seletivo para comer.
começou a falar aos 3 anos. E o que eu fiz? Eu tirei o leite de vaca, tirei o glúten, comecei rapidamente. Na época eu não conhecia a zeólita, então era o coentro, era a clorofila. Eu pus para fazer circo, pus para fazer teatro. Eu via que tinha uma dificuldade. Ah, tem dificuldade de coordenação? Vamos fazer natação, vamos fazer atividades. Psicoterapia foi a vida inteira. O meu filho me chamou a atenção não só porque foi falar tarde, mas porque ele não brincava com outras crianças. Ele preferia estar com os adultos, ele se afastava, as crianças brincando juntas, ele se afastava, ele não brincava de carrinhos, ele arrumava os carrinhos, ele ficava com a rodinha. Então, você precisa observar bem, porque os sinais existem. Felipe, vamos colocar o primeiro filme sobre depoimento de uma mãe de uma criança autista, por favor. Olá, meu nome é Karina, eu sou farmacêutica, eu sou mãe do Danilo. O Danilo, ele tá dentro do espectro autista, tá? O Danilo tem 5 anos, ele é um autista não verbal, ele foi diagnosticado pela doutora Geisa com 1 ano e 8 meses. E eu não dou nenhum tipo de medicação alopática para o Danilo. O Danilo só é tratado com homeopatia. Bom, o seguinte, há 3 meses, mais ou menos, a doutora Geisa iniciou o tratamento de detox com o Danilo, né? Usando os aparelhos Hidrovitalis, PC Zapper, e a gente começou a observar uma melhora muito grande no comportamento do Danilo. O Danilo, ele é um autista que, assim, ele quando se irrita, ele grita muito, ele se autolesiona, ele fica muito irritado, muito bravo, ele chuta o chão, fica nervoso, se machuca, né? E com esse tratamento, né, há 3 meses, os quadros têm diminuído, ele tem melhorado, o comportamento dele tá muito melhor, ele tá mais calmo, ele na escola tá melhor, nas terapias ele tá muito melhor, ele tá muito mais atento, ele tá seguindo melhor os comandos que eu passo para ele, né, que as terapeutas passam, enfim, as atividades propostas para a idade dele. Eu tô muito satisfeita, a gente tá muito feliz e a gente vai que, assim, com o acompanhamento da doutora Geisa, a gente faz as desintoxicações necessárias, a gente vê o resultado, né, depois que é feito, no outro dia. Bom, tem umas 2 semanas mais ou menos, eu dei uma slime pro Danilo. E depois de 12 horas que ele tava brincando com aquela slime, né, o Danilo é muito sensorial, e depois de 12 horas eu observei que ele começou a ficar muito agitado, muito nervoso. Conversei com a doutora Geisa e ela pediu para que eu observasse alguma coisa na alimentação e no meio ambiente. O Danilo, ele tem muita sensibilidade alimentar, né? E observei que não tinha nada de diferente. E aí eu notei que tinha sido aquela slime. Resumindo, ele se intoxicou com aquela slime, com os produtos que tem naquela geleca, né? Os solventes. Eu fui na doutora Geisa, ela aplicou, né? Fez a sessão de detox. Bom, no dia seguinte ele já estava muito melhor, muito mais calmo. Por isso a gente resolveu comprar os aparelhos. Como ele é um autista muito sensível, acaba se intoxicando muito facilmente. Então, assim, você vai sair, você vai para algum lugar. Então, assim, a gente achou melhor, enfim, comprar os aparelhos e ter os aparelhos para poder fazer em casa, né? A doutora vai acompanhando, vai passando as orientações e a gente vai usando, né? E hoje o resultado, graças a Deus, está muito melhor. Então, é isso aí, né? A importância de fazer detox. Bom, no dia seguinte ele já estava muito melhor, muito mais calmo. Por isso a gente resolveu comprar os aparelhos. Como ele é um autista muito sensível, acaba se intoxicando muito facilmente. Então, assim, você vai sair, você vai para algum lugar. Então, assim, a gente achou melhor, enfim, comprar os aparelhos e ter os aparelhos para poder fazer em casa, né? A doutora vai acompanhando, vai passando as orientações e a gente vai usando, né? E hoje o resultado, graças a Deus, está muito melhor. Então, é isso aí, né? A importância de fazer isso, porque, assim, muitas pessoas falam em comprovações científicas, né? Eu
as respostas que eu tenho, né, como mãe, como farmacêutica, é assim, é no dia a dia, né, nos resultados diários do seu filho. Não dá para esperar 5, 10, 15, 20 anos para você esperar uma resposta. A gente trabalha com o que a gente tem hoje, né, e a gente sabe que essas intoxicações são muito fortes, né, trazem muitos problemas cerebrais, né, muitas inflamações cerebrais. Isso é muito ruim, né? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Bom, é isso aí, e a criança lá dando uns gritos lá. Eu quero agradecer ao Jacober, Peter, Josef Kankor, Schulfi, o Daniel Fleck, Rogério Amorim, Carla Catoni, Amanda Inigo, que fizeram comentários aqui na nossa transmissão. Bom, enfim, super melhora, simplesmente desintoxicando. Esse aparelho, o que é? O Hidrovitalis? Então, assim, nesse dia ela me ligou, falou, aconteceu alguma coisa, o Danilo tá muito agitado, muito nervoso, muito irritado. Eu falei, ele mexeu com alguma coisa diferente, ele brincou com alguma coisa diferente, ele comeu alguma coisa diferente? Ah, ele mexeu numa geleca. Eu falei, o slime é altamente tóxico, ele é feito de solventes. E essas crianças são altamente sensíveis. Não, mas não precisa ser criança sensível, né? O que a Anvisa faz nesse caso, né? A Anvisa que enche o saco de todo mundo, criando problema para todo mundo, com questões absolutamente ridículas. Já tive crianças, e com isso que é tão importante não faz nada, né? Ela fica proibindo a maconha porque acha que o cara vai ficar muito louco em tratamento de aquela outra droga, do câncer. A fosfetanolamina. Fosfetanolamina proibiu pesquisa. Enche o saco essa dona Anvisa. E isso daí que tá cheio de metal tóxico para toda criança, não precisa ser autista não pode, metal tóxico não pode. O que ela faz nesse caso? Nada, eu tive crianças que com slime entraram em crise de asma e tiveram que ir para o consultório para fazer desintoxicação. Isso pode, né? Então, a desintoxicação ela é feita com aparelhos do Laboratório Nova Ciência, o PC Zapper e o Hidrovitalis. Para quem quiser essas informações sobre esses aparelhos, tem tudo na nossa loja virtual, loja.jcmodan.com.br. Tem uma ficha descritiva desses aparelhos. Sim, e só lembrando, muito importante, limpe sua casa com vinagre de álcool e sabão de coco. Isso não use produtos de limpeza. Eles são muito tóxicos. Detergente de cozinha, sabão de coco. Tente ao máximo evitar que essas crianças fiquem expostas. Até mesmo massinhas coloridas. Eu já tive muita criança com problema respiratório, tosse, rinite alérgica por causa de tinta guache, tinta acrílica, massinhas coloridas. Tudo isso nós temos que prestar atenção. Eu sei que não é fácil, eu sei que é possível. Eu já passei por situações com o meu filho e eu sei que posso partilhar isso com vocês, das coisas que a gente aparentemente tem até a intenção de estar ajudando e a gente atrapalha tudo. Por exemplo, no caso dessa geleca, as mães não imaginam o quanto isso pode ser deletério. E nós temos que estar atentos, sim. E só voltando a uma questão, alguns sintomas que vocês precisam prestar atenção são movimentos repetitivos que as crianças possam ter já a partir de 9, 10 meses, como se balançar, não se reconhecer no espelho. A partir de 1 ano e pouco a criança começa a se reconhecer, 1 ano e meio no espelho. Crianças masculinas, meninos, são 4 vezes mais sujeitos do que as meninas ao autismo. Outra coisa, gestantes que tomaram ácido fólico e que não têm uma enzima capaz de quebrar esse ácido fólico, MHTRF, elas podem intoxicar seu bebê. Por isso vale a pena metilar o ácido fólico, tomar metilfolato. Vitamina D hoje é um dos tratamentos usados como imunossupressor da inflamação cerebral.
Tá? E isso precisa ser acompanhado por médico. O Dr. Cícero Gali Coimbra tem um programa onde ele tira todo o cálcio da vidinha da criança e dá 1000 unidades por quilo de vitamina D. Só que isso tem que ser acompanhado por exames de sangue, tem que ter médico acompanhando e as crianças começam a ter melhora do seu quadro, porque a vitamina D em doses muito altas funciona como imunossupressor e hoje sabemos que a doença autoimune está presente no autismo. Tá? Então, tudo isso precisa fazer parte do olhar de quem tem o autista na família, de quem recebe o autista, os pediatras. Eu hoje percebo que eu estava muito pouco preparada antes do meu filho para reconhecer o autismo. E nós temos que reconhecer precocemente. A criança que não responde quando chamada pelo seu próprio nome, a partir de 4, 5 meses, a mãe chama, a criança busca com o olhar, sabe? Então é importantíssimo começar a observar. Isso faz parte do espectro autista. Mas é possível evolução. Um diagnóstico de autismo não é fatal, não é determinante de uma vida que seja excludente. A criança vai poder evoluir, frequentar escola e se tornar autônoma sim, mas vai depender de nós termos esse olhar. Você está me fazendo lembrar uma conversa, eu atendi ontem um avô de autista. Ele tem um filho que é genial, parece que ele tem muitas informações, só que tem muita leitura. O fato de ter muita leitura não significa que a pessoa seja inteligente ou tenha bom senso. Aliás, não tem nada a ver, inclusive. E a conversa que eu tive com ele é muito parecida com uma conversa que eu tive com os guardas. Eu estou com um consultório bem no centro da cidade, na 7 de abril, um prédio maravilhoso, um local, uma sala muito legal, bacana, etc. Mas tem muito dependente, químicos ali. Eu estava conversando com os guardas ali que estão fazendo um policiamento intensivo e ele falou uma coisa que eu faço uma ligação exatamente com a questão do autismo, do autista e dos dependentes, sobretudo de crack. A sociedade não está preparada para lidar com esse tipo de pessoas. Não está preparada para lidar com o problema do crack. Não se sabe o que fazer com essas pessoas. Tira de um lugar, vai para o outro, oferece albergue, eles não querem ficar porque eles querem estar na rua, eles querem ter liberdade, querem ter acesso às drogas, etc. E com o autismo me parece isso também. A medicina não está pronta, a sociedade não está pronta, as pessoas não estão prontas. A doutora Geisa está aqui falando do filho. O doutor Pagotto veio aqui, a doutora Poliana vieram aqui. E a pergunta é, os médicos estão encaminhando para a medicina integrativa a partir do momento que eles deixam o seu pilar de médicos e passam a sentar na cadeira dos pacientes. É só por intermédio do sofrimento próprio é que as pessoas estão dando um salto para a medicina quântica. Falei isso com a doutora Poliana, falei isso com o doutor Pagotto e falo isso com a doutora Geisa. Não como uma crítica, mas como um fato. No curso de pulsologia chinesa que ministramos no final de semana passada, o primeiro slide era esse. Quando você vai avaliar um paciente, pegar os pulsos, você tem que descer do pedestal do grande sabe-tudo, do terapeuta mágico, do grande médico, da pessoa que vai curar o outro para se colocar no mesmo patamar. E me parece que a questão do autista também é parecida no sentido de que não sabemos ainda lidar. Nem a sociedade, nem a medicina, ainda está se tateando as buscas. O que a gente sabe, sim, é que o nosso trabalho integrativo com a desintoxicação, com a medicina frequencial, com a acupuntura é um tanto quanto difícil. Já tentei trabalhar com autistas com acupuntura, é complicado, mas você pode trabalhar com laser, você pode trabalhar com outros tipos de estímulos, estão dando melhor resultado do que a resposta convencional, não é isso, doutora? É isso mesmo. E... Você tem 1 minuto para se despedir. Então, assim, eu só, para fechar, eu gostaria de lembrar que nós temos autistas
grau leve, que inclusive entre nós muitos adultos são ASPs, ou síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo leve. Recomendo o livro O Estranho Caso do Cachorro Morto, que é um livro de ficção, cujo detetive é um autista, que é muito bom, e o livro do Oliver Sacks, neurologista já falecido, Um Antropólogo em Marte, que é a experiência com uma família inteira de autistas, e de uma forma muito hilária, ele vai colocando várias questões do autismo. Eu espero ter colaborado, sobretudo, que o autista é um ser muito especial, e eu me descobri uma mãe especial com o meu filho, sabe? Eu acredito que o principal é isso. Uma das coisas do outro slide do curso de Pulsologia que ministramos no final de semana era que a gente aprende com os contrários ou com os diferentes. Porque com os similares a gente caminha na mesma parelha e não aprende muito. Eu quero colocar o final do nosso GC do curso. A doutora Geisa vai dar aula nesse curso, desse módulo de autismo, 95687, o 5835 e o 3904 9832, 3904-9832 e o 95687-5835. Doutora Geisa, doutora Poliana, o Alexandre Távola, Fernanda Bem, time de primeira, para falar desse problema do autismo, desse tratamento, dessa saída, o que é, o que a gente pode fazer para melhorar, fazer tudo melhor, né? Doutor José Lopes Fernandes Neto do OK, Rogério Amorim falou do canabidiol, exatamente, canabidiol. Eu agradeço a todos pela audiência e curta nosso canal, gostou do programa, divulgue para os seus colegas, para os seus parceiros. Nós estamos aqui numa corrente do bem para divulgar a medicina integrativa, a medicina ancestral e a medicina do presente e do futuro ligada à quântica e às frequências. Muito obrigado, doutora Geisa, pela participação, pela vinda. Muito obrigada por estar aqui e ter esse grupo enorme de pessoas interessadas em também fazer o bem. E cada um que assiste o seu programa sai melhor do que entrou. Muito obrigada. Esse é o nosso trabalho. Segunda-feira, 14 horas ao vivo na UTV e na próxima sexta-feira, às 14h30 aqui na TV Guarulhos. Bom final de semana a todos e vamos juntos.